Olá, minhas irmãs, a paz do Senhor. Meu nome é Carla, prazer, para os que não me conhecem, eu faço parte aqui da comunidade brasileira aqui em Brisbane, né, com a nossa pastora Ana, pastor Rafael, e louvo a Deus pela vida deles, né, pela intercessão que eles têm pela nossa vida. E a pastora me convidou para trazer uma palavra para vocês, né, na segunda semana do mês de julho, que tem o tema Deixando o Passado para Trás, se perdoando. E como Deus é maravilhoso, como Ele conhece o nosso coração e como tudo está no controle dele, né? Porque eu vivi isso e vivo, né? E sempre glorifico a Deus porque Ele me ajudou nesse processo de deixar meu passado para trás e de me perdoar. E hoje eu vou compartilhar com vocês, né, que através da palavra é possível se perdoar, é possível se deixar para trás, né? Toda a nossa vida mundana, uma vida que não pertence ao Senhor, não é aquilo que Ele planejou pra gente, né? E estou muito feliz e muito honrada de estar trazendo essa palavra, que venha a ser uma palavra do Senhor, né? Então, para começar, vamos fazer uma oração para que não sejam minhas palavras, que não seja aquilo que eu escrevi aqui, que eu procurei na palavra, que o Senhor me falou no meu coração, mas que seja direto do trono. Amém, irmãs? Senhor, meu Deus e meu Pai, Senhor, nós entramos na Tua presença, Pai, para Te louvar, Te agradecer. Senhor, o Teu santo nome, Pai, a Tua presença, Senhor. Pai, neste momento eu peço para que o Senhor venha falar sobre a minha vida, já trabalhando no meu coração, nas minhas palavras, Pai, que não venham ser as minhas, mas que venham ser as Suas palavras, Senhor, para que elas venham alcançar, Pai, corações aflitos, Pai, mulheres, Senhor, que buscam, Pai, em Ti, Senhor, o perdão, para que o Senhor libere o perdão, Pai, para muitas, Pai, que estão sofrendo, Pai, com uma vida que não consegue alcançar, Pai, a excelência e total do Teu amor. Senhor, neste momento eu peço para que o Senhor venha abençoar esse projeto, que é um projeto que vem do Teu coração, Senhor, alcançando vidas, Pai, alcançando almas. Eu te peço e entrego nas Tuas mãos, Senhor, porque eu quero que seja a Tua direção, Senhor, que a Tua direção, o Teu Espírito Santo venha controlar, Pai, essa palavra, que o Teu Espírito Santo, Pai, venha ter liberdade, Senhor, sobre a minha vida, sobre a vida dessas mulheres que estão assistindo aqui neste momento, que venha ser abençoado, que muitas e muitas vidas venham ser ganhas para o Teu reino, Pai. Por é isso que nós buscamos e entregamos nas Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém, minhas irmãs. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, mais uma semana, estamos todas aí acompanhando, né, nos vídeos, está sendo uma bênção. O último vídeo entrando nos trilhos, né, do primeiro mês, o último, né, foi uma bênção, que glória, né, do Senhor. E então estou muito honrada de estar aqui compartilhando com vocês. E nessa semana a gente vai falar deixando o passado para trás, se perdoando, né? E a primeira pergunta que eu quero falar com vocês é perguntar: quem é Jesus para você? Quem é Jesus para mim, né? Essa pergunta tem várias respostas, né? Algumas pessoas podem falar que ele é um amigo, que é um pai, que é o consolador, que Jesus é o protetor da vida, que é o Deus da pessoa, que é o Salvador, né? Tem muitas respostas, né? Porque a gente não pode limitar o Senhor, né? Ele é tudo para nós. Só que essa pergunta tem muita ligação, né, com que vida, onde você está, né? Essa pergunta faz todo sentido para que a gente possa alcançar, né, o perdão e realmente nascer de novo, ter uma vida nova, ter a nossa mente ligada com o Espírito, como foi falado na última pregação, né? Trabalhar na nossa mente, na nossa alma, principalmente no nosso coração, para que esteja ligado com o nosso espírito, que hoje é de Cristo, né? Um Espírito Santo de Deus. Então Jesus, ele é o Cordeiro, como diz em João 9,
No dia seguinte, João viu Jesus e aproximando e disse: Vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus ele veio como um cordeiro perfeito, né? O sacrifício perfeito para tirar o pecado que foi implantado, né, por nós, por Adão e Eva, que iniciou. Jesus ele é o cordeiro e no Antigo Testamento, né, para quando a pessoa, né, o povo de Deus se arrependia de seus pecados, oferecia um cordeiro sem defeito a Deus para pagar o castigo do pecado, né? Porque era uma vida, porque o pecado, o salário do pecado, né, é a morte, e ali a gente está falando da morte eterna, né? Então, o castigo, como é a morte, o povo de Deus entregava esse cordeiro perfeito para ser castigado em favor, né, da pessoa, porque era uma vida por uma vida, né? Só que o Senhor, com todo o amor e ele sabendo que precisava ter um sacrifício perfeito, ele mandou o seu próprio filho, seu filho unigênito, seu próprio filho sem defeitos, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna, né? E eu meditando nessa palavra, nesses últimos dias, Deus me levou para Jeremias 31:34, onde diz assim: Ninguém mais ensinará ao seu próximo, nem ao seu irmão, dizendo Conheça o Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor ao maior, diz o Senhor. Porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais dos seus pecados. Então, o que diz essa passagem aqui em Jeremias 31:34? Todos me conhecerão. Então, aquele que conhece o Senhor, aquele que busca, que conhece, a palavra conhecer, ela foi banalizada, né, nos últimos tempos, nos dicionários, mas a palavra conhecer é intimidade. E essa intimidade vai fazer com que o Senhor perdoe a nossa maldade, a maldade humana. E que ele mesmo diz que ele não lembrará, né? Não lembrará dos nossos pecados. É muito forte. E toda a nossa culpa, todo pecado, toda velha criatura fica no passado. Porque ele nos faz, quando ele libera o perdão, o Senhor ele nos faz nova criatura. E por isso que ele deixou o exemplo, o Senhor Jesus, mesmo sem pecados, ele nos deixou o exemplo de levarmos a água e tomarmos a decisão de aceitarmos Cristo como o nosso único Salvador, nos batizando na água e no Espírito. Amém, irmãs? Tem outra passagem que eu busquei, né, em Atos 10, 42, 43, diz assim: ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Nós precisamos confessar, irmãs, a Cristo os nossos pecados, porque através do sacrifício perfeito, ele será o nosso mediador diante do Pai. Amém? Por isso que aquela pergunta no início é tão importante. Quem é Jesus para você? Porque a Bíblia diz que todo aquele que nele crê recebe o perdão dos pecados. E através do perdão a nossa alma é curada. A nossa mente é transformada. Nós nos aceitamos e reconhecemos como filhos do Senhor, como filha herdeira de Cristo. Aquela culpa, aquela vergonha já não faz mais parte do nosso coração, porque o perdão é aceito quando aceitamos que Cristo é o nosso Salvador
através do sacrifício perfeito. Só que assim, muitas vezes não é fácil, né? Não é fácil colocar as palavras em ação, ou mudar algo aqui dentro, né? Eu não consigo perdoar, Carla, eu não consigo me perdoar, eu não consigo deixar, né, os sentimentos para trás. Só que a Bíblia nos dá um exemplo, né, de quem se arrependeu ali nos últimos minutos. E eu vou ler aqui com vocês. Lá em Lucas 23, do 33 ao 43, irmãs, tem uma passagem que sempre quando eu leio me traz fé, me traz assim, certeza daqueles que a gente tem orado pelos nossos familiares, aqueles que a gente tem orado que a gente vai ver eles no céu, né? Que veremos a glória de Deus na vida dessas pessoas que nós temos orado pela salvação. Lá em Lucas 23, 33 ao 43, eu vou ler com vocês. Quando chegaram ao lugar chamado Caveira, ali o crucificaram com os criminosos, ladrões. Um à sua direita e ao outro à esquerda. Jesus disse: Pai, perdoa-lhes, pois não sabem o que estão fazendo. Então eles dividiram a roupa deles, tirando sortes. O povo ficou observando e as autoridades o ridicularizavam. Salvou os outros, diziam. Salve-se a si mesmo. Se é o Cristo de Deus o escolhido. Os soldados se aproximavam, também zombavam dele, oferecendo vinagre. Diziam: se você é rei dos judeus, salva-se a si mesmo. Havia uma inscrição acima dele, acima de Jesus, que dizia: este é o rei dos judeus. Um dos criminosos que ali estavam pendurados lançava-lhe insultos. Você não é Cristo? Salva-se a si mesmo e a nós. Mas o outro criminoso o repreendeu, dizendo: você não teme a Deus? Nem estando sobre a mesma sentença? Nós estamos sendo punidos com justiça, porque estamos recebendo o que os nossos atos merecem. Mas esse homem não cometeu nenhum mal. Então ele disse: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus lhe respondeu: eu garanto, hoje você estará comigo no paraíso. Glória a Deus. Eu fico até constrangida do amor do Senhor, porque, irmãs, eu não sei o que esse criminoso fez, mas como ele mesmo disse, ele confessou ali na cruz, né? Ali naquele lugar, ele confessou: nós estamos sendo pagos pelos nossos atos, mas ele não. Naquele momento, ele reconheceu o Senhor como Salvador. Ele reconheceu o Senhor como Deus, como Salvador. E é isso que nós temos que reconhecer, minhas irmãs, para que a gente possa deixar a nossa vida de pecado, a nossa vida para trás e conseguir nos perdoar e conseguir receber o perdão. É aceitar o Senhor como Salvador. Esse é o segredo. Ele foi humilde. E reconhecer a grandeza, aquele homem, ele foi humilde. Ele estava ali no mesmo. Quantas vezes a gente pensa, né, assim, trazendo para os nossos dias atuais, se a pessoa estiver na mesma, né, no mesmo padrão, na mesma situação, a gente, né, às vezes se sente um pouquinho até melhor por ter algum tipo de conhecimento, ou por ter algum acesso mais do que o nosso irmão que está do nosso lado. E muitas vezes nos falta a humildade de reconhecer, né? E aquele homem reconheceu a grandeza do nosso Deus, reconhecendo a majestade de Jesus, mesmo estando na mesma situação. E o que me fez refletir muito, né, nesses últimos dias, porque Deus fala primeiro com a gente, né?
E eu conversando com meu marido, para aqueles que não conhecem, Neto, Mário, né? Ele falou, eu tava falando, amor, tenho esse tema para trazer a palavra, e Deus tem me dado tantas palavras, né? Quais eu pego, eu não sei. E ele, que é um apaixonado por Cristo, né? Tem 2 anos que ele se entregou totalmente pro Senhor, tomou a decisão, foi no batismo, e eu vejo a glória de Deus na vida dele. Ele disse para mim assim, Carla, quando nós não nos perdoamos, nós somos orgulhosos. Na hora, assim, eu falei, orgulhoso? Não. Orgulhoso, mas por quê? Não, às vezes é porque a gente tem uma dificuldade, né, de se perdoar, não é orgulho. E aí ele falou, não, mas é um orgulho, porque você não tá aceitando que o sacrifício de Deus é o suficiente. E aquilo me fez refletir, né, em tudo que eu passei. E eu vou contar um pouquinho para vocês, né? Quando eu tinha, acho que uns 7 anos, em 96, a minha família era uma família totalmente destruída, uma família que era entregue ao espiritismo. Meus pais, eu era criança, eu tinha 7 anos. Tenho uma irmã mais velha e uma irmã mais nova, eu sou a do meio. E a minha família era uma família totalmente destruída, né? O inimigo agia demais. E meu pai, em vício de drogas e alcoolismo, e nós tínhamos muitos problemas financeiros. Eu lembro muitas vezes minha mãe mandando a gente para a escola porque a gente não tinha o que comer dentro de casa. E vários outros problemas. E ali meu pai, num momento de desespero, com um cenário de diabetes muito forte, eu lembro, ele procurou Deus. E fomos para a igreja, né? Meu pai foi introduzindo, né? Levou minha mãe, levou eu. E ali eu encontrei o Senhor naquela igreja, né? Minhas irmãs. E começamos a servir. E fui criada ali dos 7, né? Deus foi libertando a minha família, foi trabalhando na minha família. E ali eu fiquei até os 17 anos, servindo, né, a minha juventude. Eu lembro que eu fazia parte do grupo de jovens, tinha um cargo de autoridade dentro da igreja, né? E foi os melhores, eu digo que foi os melhores tempos da minha vida, né, ali dentro da igreja. Porém, com 17 anos, os meus olhos começaram a brilhar para o mundo, né? Infelizmente. E ali eu comecei, né? Conheci o meu marido no trabalho. E ali eu comecei a querer, né? Ir para alguns lugares que não fazia de acordo com a minha vida, né? E ali eu me afastei, né? Com 17 anos e meio para os 18 anos eu me afastei. Comecei a namorar com meu marido, né? E ali eu fiquei longe do Senhor, longe da presença do Pai. Se eu não me engano, foi quase uns 10 anos, né? Quase uns 10 anos. Eu tinha 18, isso, quase uns 10 anos. Até eu vim pra Austrália, né? Eu, com muito medo, eu tinha um professor de inglês no Brasil, o Paulo. E ele foi usado, né? Porque teve uma época que a gente estava conversando, planejando vir para a Austrália, mas com muito medo de largar tudo lá, porque nós tínhamos uma vida estabilizada no Brasil. Largarmos tudo para cá e aquele medo bate, né? E aí esse meu amigo, meu professor na época, falou para mim: "Olha, Deus manda te dizer que se você procurar o meu povo, desculpa, a gente, me emociona porque é Deus, né? Se você procurar o meu povo, vocês ficarão bem." Só que eu tava afastada de Deus há muito tempo. Há muito tempo. Já não ouvia mais a voz do Senhor. E aquilo ficou na minha mente. Aquilo ficou no meu coração. Ok. Em março de 2016, viemos para a Austrália, né? E ficamos num bairro onde era um pouco afastado da City, né? Imagina, mal falava inglês direito, tudo novo. Chegamos num sábado às 10 horas da noite
E o jet lag, né, o fuso horário nos faz acordar muito cedo, então era 4 da manhã, a gente já tava, acho que era 4, 5 da manhã aqui, a gente já tava acordado, tipo, despertado, não conseguia dormir. Quando deu mais ou menos umas 7 horas, a gente falou, vamos andar e vamos tentar conhecer, né, tal. E a gente foi andando, e o único lugar que tava aberto era uma galeria de arte, do lado de fora. E eu e meu marido entramos, né, no dia 19 de março de 2016. E aí, nesse dia, quando a gente entrou nessa galeria de arte, era uma igreja cristã, né, aqui da Austrália. E aí as pessoas foram muito receptivas, eu tava de short, eu falei, ai meu Deus, a igreja, eu posso entrar de short, né, que a gente não sabia, né, como funcionavam as coisas, e eles nos receberam super bem. E a partir daquele dia, o Senhor me deu o perdão, o Senhor me deu uma nova chance, o Senhor me chamou, falou, filha, é aqui que é o seu lugar. E eu brinco com o Neto, né? Deus nos trouxe, brinco não, né? Porque essa realmente é uma promessa do Senhor, mas a gente sempre fala, o primeiro lugar que pisamos aqui na Austrália, né? Quando a gente chegou, foi a igreja, porque o propósito de Deus de nos trazer para a Austrália era para que a gente voltasse, né? No meu caso, porque o Neto conheceu o Senhor aqui, mas é para que eu voltasse, né? Para o caminho do Senhor. E ali, né, na minha fraqueza, eu senti dificuldades, né, nos primeiros momentos ali, eu acho que o primeiro ano, em 2016, porque eu não aceitava, eu sempre pensava, Senhor, mas eu fiquei tantos anos afastada, eu fiz tantas coisas erradas, eu não mereço o seu amor, eu não mereço o seu perdão, e ali foram anos, mas ali eu fui buscando, e eu fui lendo, e em Jesus eu encontrei o perdão. E eu conversando com a pastora Ana, esses dias eu falei pra ela que eu não lembro. É como se fosse outra vida. Não é que eu não lembro, eu lembro das coisas, mas eu não sinto, minhas irmãs, eu não sinto que aquela Carla, né, de 2016 pra trás é a mesma. Parece que é outro mundo, parece que é outra vida. Eu não sinto mais a mesma, não consigo ver a minha vida de uma forma diferente, como eu vivi tanto tempo longe da presença de Deus. Só que tudo tem um propósito, né? E eu creio que se não fosse eu estar longe da presença, eu não teria, né, encontrado meu marido e trazido hoje ele para a presença de Deus. Eu digo que hoje ele está mais crente do que eu, e é uma bênção, tem sido usado por Deus. Não foi fácil também, isso aí já é outro vídeo para outro dia, mas foram 2 anos orando por ele, né? Mas eu vejo hoje a glória de Deus sobre a vida dele. E só que foi em busca, foi um ano na presença de Deus, não desistindo. E eu busquei, na minha fraqueza ele me fez forte, como a palavra de Deus diz. Porque lá em Mateus 7, irmãs, diz assim, peçam e será dado, busquem e o encontrarão, batam e a porta será aberta, pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Glória a Deus. Se você, irmã, pedir, bater, buscar, o Senhor, ele vai te liberar o perdão, porque o sacrifício dele é perfeito e único. Ele é o único que pode tirar a culpa, tirar o perdão, te transformar. Mas você vai ter que tomar uma atitude, você vai ter que tomar uma posição. E essa posição é aceitar o Senhor como seu Salvador e seguir os seus passos. Ele nos deixou o exemplo que devemos nos batizar na água e no Espírito para que a gente possa ter a vida eterna. Então, se você não tomou ainda essa decisão, tome essa decisão. Se batize. Procure uma igreja onde você confia, onde pregue a palavra de Deus, onde a palavra de Deus é pregada, e busque esse batismo com o Senhor. Amém? Porque assim, a irmã, quando a gente decide não se perdoar, quando a gente não se perdoa, a gente está desprezando o que o Senhor Jesus Cristo fez feito na cruz.
e jogando no lixo o perdão que Jesus já te deu, que já me deu, que já entregou para essa humanidade que ele tanto ama. Porque se a gente não se perdoa, a gente está simplesmente nos vestindo, né, com uma humildade falsa e sendo completamente orgulhoso. Aquilo me fez refletir, né, porque eu me sinto o quê? Autossuficiente, eu não preciso do sacrifício do Senhor. O sacrifício de Deus, ele não é perfeito, ele não é o suficiente para apagar, né, o meu pecado. E não aceitar o sacrifício perfeito que Jesus nos fez na cruz. Mas, irmã, hoje eu te digo que Jesus te ama e Ele quer te fazer uma nova criatura. Ele quer te dar um novo coração. Ele quer te dar uma nova vida, deixando para trás tudo aquilo que não pertence a Ele, mas nos renovando, nos trazendo de novo ao primeiro amor. Amém? E para finalizar, eu quero trazer uma palavra onde o amor de Cristo me constrange, mas é essa a verdade, esse é o amor que Cristo quer nos passar. Lá em Romanos 8, eu vou estar lendo com vocês do 28 ao 39, né? A vitória em Cristo, pois a nossa vitória, irmã, segura aí, a nossa vitória está em Cristo, receba, pois a sua vitória está no Senhor, amém? Vamos lá em Romanos 8, 28 ao 39. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará com ele de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Ouviu, irmã? Não te acuse, não deixe a tua mente, não deixe o inimigo te usar a tua mente para te acusar. Olha que a palavra de Deus diz: quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? Tu és uma escolhida. E Deus, quem os justifica, é o Senhor Jesus quem nos justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus que morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separar do amor de Cristo? Não há ninguém. Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelha destinada ao matadouro. Mas em todas essas coisas somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem as alturas, nem as profundidades, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Glória a Deus. Irmã, não há pecado, não há vida, não há culpa, não há sentimento ruim que te afaste do amor de Cristo. Ele é a nossa vitória. Ele é o segredo para que a gente possa nos perdoar, aceitando Ele como nosso Salvador, aceitando o sacrifício da cruz, aceitando o Senhor como nosso Deus e mediador. Aleluias! Que o Senhor venha ser a tua vitória. Então busque, porque eu sei que o Senhor ele tem plantado sementes no coração. E vai chegar o momento de florescer. E através da tua vida, irmã, outras vidas serão alcançadas pelo Senhor. Eu tô muito feliz de ter compartilhado isso com vocês. Desculpa que eu me emocionei um pouquinho, mas o amor de Cristo, né? A transformação, tudo aquilo que o Senhor nos faz, tudo aquilo que o Senhor faz e fez na nossa vida, né? É para a glória dele. É Ele que é glorificado. Amém? E eu preparando essa mensagem, eu lembrei de um louvor que tô louca, tô com saudade dos nossos cultos, né? E que a nossa pastora sempre canta, né? Desculpa a minha voz que eu tô
Fiquei emocionada, então vai ficar meio estranho, mas é assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu um amor tão grande assim. Ele não desiste de você, ele se importa com você, ele compreende o seu caminhar. Nunca viu amor tão grande assim. Ele não desiste. Ele nunca vai desistir de vocês, minhas irmãs. Fiquem com o Senhor, firmes como a rocha. Amém? Encontrando a salvação e o perdão em Cristo Jesus. Amém. Beijo. Tchau, tchau.